Eu convido os meus amados irmãos para abrir a Bíblia Sagrada neste momento tão maravilhoso. Nós vamos meditar hoje num texto no livro de 2 Reis, capítulo de número 10, e eu quero ler com os meus irmãos os versículos de número 4, 5 e 6, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade e os anciões, os tutores, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos, e ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhe escreveu outra carta dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filho dos vossos senhor, e amanhã esta hora, vindo a mim Jeziel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Queridos irmãos, amados ouvintes, esse texto da Bíblia traz uma história muito forte a respeito de Acabe e a respeito deste homem por nome de Jeú. Se você parar para analisar esse texto, você vai começar a entender que estava existindo uma briga travada, uma peleja grande, aonde estava envolvendo várias e várias pessoas que vivia em um patamar de vida muito elevado. Era uma guerra que estava existindo, quando a Bíblia Sagrada diz que Jeú, ele foi o 10º rei de Israel. Jeú foi filho de Josafá, neto de Nissim. A Bíblia diz que ele aparece em várias situações e ele, na verdade, ele era um assírio em uma posição de sujeição perante a poderosa potência vizinha a qual ele estava vivendo. A Bíblia diz que ele vivia evidenciando a submissão que era, na verdade, imposta a Israel. Traz uma história quando o pai dele era Josafá, os filhos que ele tinha, Joacás de Israel, ele era neto de Joás de Israel, ele também era neto de Asa de Judá e de Azaboã. A Bíblia Sagrada diz que também ele é bisneto de Jeroboão. Traz uma parentela muito forte. Ele era relacionado a Acabe, Jorão, Jeosafá, Joás de Judá, enfim. Existem várias e várias pessoas, existiam, que era aliado e que tinha parentesco com Jeú. A Bíblia Sagrada diz, amados, que achando-se em Samaria os 70 filhos de Acabe, observe comigo que Acabe tinha muitos filhos, e quando encontraram
esses 70 filhos de Acabe, a Bíblia diz que Jeú escreveu uma carta e as enviou a Samaria, e todos os chefes da cidade, todos os tutores dos filhos de Acabe, dizendo, ou seja, a quem ele sabia que tomava conta do filho de Acabe, ele enviou uma carta. Jeú era o rei de Israel, era o 10º rei de Israel. Então ele enviou essa carta a todos os tutores. O que significa tutor? Na verdade, amados, o tutor é aquela pessoa que exerce uma tutela. Por exemplo, aquela pessoa que ampara, aquela pessoa que protege, aquela pessoa que defende. Na verdade, é um guardião, uma pessoa que guarda, que cuida. Então, meus amados, se vocês parar para meditar, Jeú mandou cartas justamente para os tutores dos filhos de Acabe, dizendo para eles que logo em chegando a voz dessa carta, ele disse, assim que essa carta chegar a vocês, eu, pois, estou convosco, os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida, as armas. E ele disse, escolhei o melhor e os mais capazes dos filhos do vosso Senhor, pondo-os sobre o trono de seu pai e pela casa do vosso Senhor. A Bíblia diz que, porém, amados, quando os tutores receberam a carta, que eles começaram a ler, aquilo ali mexeu com eles. A Bíblia diz que eles tiveram medo. A Bíblia diz que eles temeram muitíssimo e disseram, 2 reis não puderam resistir a ele, como, pois, poderemos nos fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, a Bíblia diz que os anciões, os tutores, mandaram dizer a Jeú, teus servos somos e tudo quanto nos ordenares, faremos, e ninguém constituiremos rei, faze o que bem te parecer. A Bíblia diz que então escreveu outra carta a Jeú dizendo, se estiverdes do meu lado e quiseres obedecer-me, tomai a cabeça dos homens, dos filhos do vosso Senhor, e amanhã esta hora vinde a mim. A Jeziel, os filhos do rei, que eram 70, estavam com grandes da cidade, e a Bíblia diz que eles estavam criando aqueles filhos. A Bíblia diz que quando essa segunda carta chega a eles, que eles tomaram os filhos do rei, a Bíblia diz que mataram 70 pessoas e puseram as suas cabeças nos cestos, e a Bíblia diz que mandaram a Jeziel, e veio o mensageiro e disse, olha, está aqui as cabeças dos filhos do rei, e disse, ponde a elas nos montões, a entrada da porta até pela manhã. Observe comigo, amados, que a intenção de Jeú era justamente acabar com a casa de Acabe. Queria destruir os filhos de Acabe, queria acabar com tudo aquilo que tinha sido construído, porque havia uma guerra entre eles. Quando Acabe vivia do jeito que queria viver, Acabe tinha suas teses, seus ensinamentos, Acabe andava por um caminho totalmente diferente daquele que o próprio Deus queria que ele andasse.
E a Bíblia diz que ele trouxe a cabeça e parou até a porta da cidade. Ele disse: então eu quero que vocês coloquem elas lá na frente, na porta, até pela manhã. Faça um montão lá e pode colocar lá tudo junto. E a Bíblia diz que saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vocês estão sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu Senhor e matei, mas quem ficou todos estes? Ou quem feriu todos estes? Sabem, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Observe comigo que a guerra, ela era travada, a batalha era muito grande. Observe comigo que os tutores, eles deixaram ser levados por aquilo que Jeú, ele, na verdade, queria fazer. Mas, amados, aonde é que Deus está querendo chegar com essa mensagem? O que é que Deus está querendo falar? Sabe o que, queridos? Porque Deus conhece as histórias, Deus conhece os corações, Deus vê tudo, contempla tudo, conhece todos. A Bíblia Sagrada revela, meus amados irmãos, a Bíblia revela que grandes e grandes coisas estavam acontecendo. Mas por quê? Porque os tutores, eles abriram mão daquilo que eles estavam cuidando. Meus amados, se pararmos para meditar, nós vamos conseguir identificar, entender que se aqueles tutores, eles, como tinha o serviço, como tinha a obrigação de amparar, ele tinha a obrigação de proteger, de defender, de guardar. Se eles tivessem exercido a função, ou se eles tivessem cumprido com o dever dele de guardar, de amparar, de proteger, de defender, essas coisas não tinham acontecido. Mas sabe o que Deus está dizendo para você através dessa palavra? É que algo estava prestes a acontecer. Só que Deus, como grande, como aquele que chega na hora certa, meu Deus, eu sinto a presença de Deus porque sei que Ele está presente. Ele, como Deus, Ele chega na hora certa na nossa vida. Eita glória! A mensagem de Deus hoje para você é temática, ela tem direção certa. Guarde essa palavra, ela é temática. A mensagem de Deus hoje para você, eita glória, é forte demais. Deus, Ele vai chegar, meu Deus, Ele vai chegar na hora certa. Você crê que Deus vai chegar justamente na hora certa para te dar vitória? Deus vai chegar na hora certa. Acredite e confie, porque Ele continua sendo Deus. A mensagem é que Ele vai chegar na hora certa dentro da tua casa. É que Ele vai chegar na hora certa e a porta vai se abrir. É que Ele vai chegar na hora certa para abater alguém. Que Ele vai chegar na hora certa para derramar poder. É que Ele vai chegar na hora certa para amansar. É que Ele vai chegar na hora certa para libertar. É que Ele vai chegar na hora certa para transformar. Deus, Ele vai chegar na hora certa. É a mensagem de hoje. Eu não sei, é a tua inquietação. Eu não sei porque tu estás tão preocupada com as coisas, mas o Senhor está dizendo: eu vou chegar na hora certa. Que coisa, né? Existem pessoas assim? Existe.
Existem pessoas pontual aqui na terra? Existe. Mas igual a Deus, não. Tem pessoas pontual. Tal hora é tal hora. Não tem? Tem. Mas igual a Deus, não. Deus, ele é muito mais ainda. E tem pessoas que, claro, não está errado, está corretíssimo. Segue o exemplo de Cristo. Tem pessoas que tal hora é tal hora. E tal hora está lá. Tal hora chega. Olha, de tal hora eu vou fazer isso. Tal hora faz. Você está entendendo? Mas Deus, amados, ele, como poderoso que ele chega na hora certa. Você está entendendo? O Senhor está dizendo para você que ele vai chegar na hora certa. Independente da carta que alguém te mandou, independente do bilhete que alguém mandou te entregar, o Senhor está dizendo, eu vou chegar na hora certa. Esses homens aqui, eles recebiam valores para cuidar dos filhos do rei Acabe. Só que quando Jeú mandou a carta, o responsável pelo palácio, irmão, está escrito, é a Bíblia que diz, capítulo 10 de 2 Reis, versículo de número 5, diz que o responsável pelo palácio, e o responsável pela cidade, e os anciões, os tutores, mandaram dizer a Jeú, quando recebeu a carta de Jeú, ele disse, olha, vocês não vão resistir 2 reis. Ele diz, quando eles receberam a carta, eles começaram a dizer, teus servos somos, tudo quanto nos ordenares faremos, e ninguém constituiremos rei. Faz o que bem te parecer, e assim é. Eles eram os tutores, eles eram responsáveis pelo palácio, eles eram responsáveis pela cidade, mas aí eles entregaram tudo nas mãos de Jeú. Presta atenção, sabe o que Deus está dizendo a você? Que não é para você entregar tudo na mão de Jeú não, viu? Não, porque não é seu, porque não tem dono, porque Jeú quer que as coisas aconteçam do jeito dele, mas não é assim não, você é um tutor. Você é aquele que ampara, aquela que está amparando. Eu não sei o que é que você está desistindo. Eu não sei de que é que você está cansada. Está dizendo, estou cansado disso. Esses tutores, por eles ter o trabalho de amparar, de guardar, de defender, eles estavam cansados. Mas eles estavam recebendo. Eles estavam sendo abençoados pelo próprio Acabe. Então a obrigação deles não era abrir mão, a obrigação deles era cuidar, era ir até o fim, era mandar um comunicado para cá, dizer, olha, Jeú, informando a ele, Jeú está querendo entrar aqui, está querendo ter os filhos. O que tu diz? Tu vai fazer o quê? Mas eles eram tutores que abriram mão. Escute, você que está aí, você tutor, você que cuida, você que ampara, você que protege, você que defende, você que guarda, você não pode abrir mão. Sabe por que você não pode abrir mão? Mas Jeú é forte, Jeú está vindo, deixa Jeú vir. Não te preocupa não, se aparentemente ele chegar primeiro, Deus já vai estar. Por quê? Porque Deus, ele chega na hora certa. Mas parece que Deus não vai fazer nada não. Vai! Vai fazer. Eita, que Deus tremendo! Porque Deus, ele chega na hora certa para te dar vitória. Tu crê? Recebe essa palavra, alegra o teu coração, levanta a tua cabeça. O Senhor está dizendo que ele vai chegar na hora certa na tua vida. Vai. Eu tenho vários e vários textos que Deus chegou na hora certa. Na hora certa. E Deus chega na hora certa, sim. Deus não se atrasa não, não. E ninguém não para ele no meio do caminho também não. Porque para Deus não tem barreira, para Deus não tem muro, não tem. Por que não tem? Porque ele é o Todo-Poderoso. Para Deus não tem água, não tem mar, não tem... Não, ele anda por cima. Pronto. Mas para Deus não tem empecilho? Não tem. Porque ele é o dono do empecilho. E se ele é o dono, ele dá as ordens, sai da frente, o empecilho sai. Mas se tiver gigante, não tem problema não, ele é maior que o gigante. Não tem isso não. Na hora certa ele chega. Meu Deus do céu. Não tem aquela programação que você faz, uma programação. E a programação que você faz, exemplo, um despertador. O despertador, você coloca ele para despertar uma certa hora. Ele desperta justamente naquela hora que você colocou. Ele atrasa? Não.
Olha o despertador, na hora certa. Foi você quem programou ele. Eita glória. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Que está tudo programado por ele. E na hora certa ele vai chegar para mostrar a grandeza dele na sua vida. Não temas a nada. Não pare de guardar, de amparar, de proteger, de defender. Porque Deus vai chegar na hora certa. Vá segurando, vá fazendo a sua parte de tutor. Esses tutores aqui, eles tiveram medo de Jeú. Ele disse, tudo que tem aqui é teu, rei. Com medo de Jeú. Porque sabia quem era Jeú. Só que Jeú estava correndo atrás de seus próprios interesses. Jeú estava querendo correr atrás de seus próprios interesses, porque ele sabia que os filhos de Acabe estavam sendo recrutados pelos próprios tutores, que estavam cuidando, que estavam instruindo ele no ensinamento, estava instruindo ele, ensinando a ele várias línguas, estava preparando eles para as pelejas. Na verdade, não é? Houve uma permissão de Deus? Houve. Por quê? Porque os filhos de Acabe, eles na verdade estavam sendo preparados para várias e várias situações. Uma das, perseguir os profetas de Deus. Aqueles tutores, eles de uma certa forma tiveram medo de Jeú. Abriram, eita meu Jesus, que mistério, isso é uma revelação do céu, viu? Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo de número 5, diz a Bíblia Sagrada, que eles eram responsáveis pelo palácio. Você está sendo responsável hoje pelo quê? Você é responsável pelo quê? Não, eu sou responsável por uma obra que Deus colocou em minhas mãos. Está fazendo ela? Estou. Pronto, você é responsável por ela. Eu sou responsável por um estacionamento. Eu sou responsável por um setor. Está cuidando do setor? Tá? Se você é responsável, porque quem lhe colocou, confia em você. Quem lhe colocou, acredita em você. Presta atenção a essa palavra aqui, viu? Porque você precisa entender, meu Deus, que ainda que ninguém confie em você, Deus, ele confia. Ainda que ninguém acredite em você, Deus acredita. Eu já vivi um momento da minha vida, meu Deus, eu já vivi um momento da minha vida, onde a palavra de Deus ardendo dentro de mim para ser ministrada, mas alguém não dava, meu Deus, alguém não dava oportunidade. Você está entendendo a obra? A obra é isso mesmo, irmão. Você que está aí, que tem uma palavra ardendo, que tem um desejo, tem vontade, oportunidade, tenha calma, porque Deus vai chegar na hora certa. Deus tem oportunidade para você. Deus tem coisas boas para fazer na tua vida. A Bíblia Sagrada diz que eles eram responsáveis, mas eles, sendo responsáveis, não aproveitaram as oportunidades que eles tinham recebido. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Você que está aí, que recebeu a oportunidade de Deus, cuide dessa oportunidade. Sabe o que é que você tem que fazer? Defenda essa oportunidade, proteja, guarde, ampare. Ame essa oportunidade que Deus te deu. Se eu for falar de oportunidade aqui, irmão, que é uma oportunidade, Deus já deu a cada pessoa que acordou hoje uma oportunidade. Mesmo que esteja enferma, mas está tendo a oportunidade de estar de olhos abertos. Mas eu não consigo abrir os olhos, eu sou deficiente, mas Deus deu a oportunidade de ouvir. Mas Deus lhe deu a oportunidade de pegar. Deus lhe deu a oportunidade de sentir. Você está entendendo? Deus deu a oportunidade de sentir o gosto da comida, de sentir o cheiro. Deus lhe deu, Deus está lhe dando oportunidade. Então, as oportunidades de Deus, irmão, andar é uma oportunidade. Mas eu não ando, eu só vivo sentada. É uma oportunidade. Mas eu não sento, só vivo deitado. É uma oportunidade que Deus está te dando de vida. Então, meus amados, nós precisamos valorizar as oportunidades de Deus. E você que está aí, que vem valorizando as oportunidades de Deus, você precisa entender que Deus vai chegar na hora certa na sua vida. E quando Deus chegar, pode se preparar, viu? Pode se preparar, porque grande vai ser. Pode se preparar, porque grande vai ser. Pode se preparar, porque coisas tremendas vão acontecer. E alguém vai saber que Ele é Deus da tua vida. Meu Deus. É as oportunidades de Deus.
É as oportunidades de Deus na tua vida. É as oportunidades de Deus que vai chegar. E tu vai dizer, meu Deus, a oportunidade chegou. Alguém pensou que não ia chegar, mas chegou. Porque o teu guardião, Deus é o teu tutor. É Deus quem tem te amparado, mulher. É Deus quem tem te protegido. É Deus quem tem te, meu Deus, te guardado. É Deus quem te defende. Eita, palavra forte. Eu sinto a glória de Deus. É Deus quem te defende. E Deus vai te defender, viu? Te prepara. Te prepara, porque o que Jeú tem preparado, meu Deus, é forte, mas maior é Deus. Deus vai chegar na hora certa para te defender. Fica somente caladinha na tua. Não tem aquele momento que a gente se cala? Pronto. Se cale. Se cale para ouvir a voz de Deus. Tem momento que nós temos que descansar entendendo que Deus é o nosso tutor. É Ele quem ampara, é Ele quem protege, é Ele quem defende, é Ele quem guarda. É Ele. Quem faz é Deus. A Bíblia diz que eles estavam aqui. Quem estava? Os responsáveis, primeiro, pelo palácio, que não era um só, existia vários. Porque o palácio era grande. Então, existiam os responsáveis. Ou seja, você é responsável da área norte ou da área sul, você é da outra área, enfim, cada um que tomava conta. Então assim, existia os responsáveis. Foi o que eles fizeram, os responsáveis pelo palácio, os responsáveis pela cidade, os anciões, que eram as pessoas mais antigas. Então, ancião não quer dizer uma pessoa velha, não é? Então, eram as pessoas mais antigas que viviam na cidade, entende? Diz a Bíblia que os tutores, eles mandaram dizer a Jeú, ouviram a carta, vai lá, dá um recado a Jeú. Ficaram com medo, e disse, pode ser a ele lá, que tudo que tem aqui é dele, a gente é dele, nós somos dele, o povo daqui é dele, o que é que ele quer? Aí ele mandou outra carta, dizendo, eu quero que vocês matem os filhos de Acabe que está aí. Eu quero a cabeça deles. Depois que vocês matar, vocês traz e faz um montão na porta, na entrada da cidade. Coloca lá um montão. E assim aqueles tutores, eles abriram mão. Presta atenção o que, Deus está falando com você. É que ainda que alguém venha abrir mão, o teu tutor chamado Jesus, ele está dizendo, eu não vou abrir mão, meu Deus do céu, daquilo que o adversário quer fazer com você, porque só faz se Deus permitir. As coisas só acontecem se Deus permitir. Mas ele está dizendo que está te defendendo hoje, ele está dizendo que está te amparando hoje, ele está dizendo que está te protegendo hoje, e está dizendo que está te guardando hoje. Por quê? Porque Deus é aquele que chega na hora certa. Então, meus amados, nós temos motivos para adorar o grande Deus. A Bíblia revela que mataram os filhos de Acabe, levaram a cabeça deles até a porta da cidade, fizeram um montão, só de cabeça dos filhos de Acabe. Meu Deus! A Bíblia diz que saindo ele pela manhã, a Bíblia diz que ele parou e disse a todo o povo, vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu Senhor, e o matei, mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que palavra do Senhor pronunciada contra Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. A Bíblia diz que Jeú também, e todos os restantes da casa de Acabe, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então, a Bíblia diz que se dispôs e partiu e foi a Samaria, e estando no caminho de Equede, diz a Bíblia que o caminho dos pastores, encontrou Jeú
que era parente de Acasias, que era rei de Judá: quem sois vós? E ele respondeu: parente de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e o da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-vos vivo. Eles acompanharam vivos e mataram junto ao poço de Bet-Equede 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Observe comigo que Jeú, ele fez tudo o que ele quis, com a ajuda de alguém que abriu a porta da cidade e que abriu a porta do palácio. Eu encerro a mensagem deixando bem claro para você que Deus, ele vai chegar na hora certa, ainda que os tutores abram as portas tanto da cidade como também do palácio, porque para chegar no palácio tinha que abrir primeiro as portas da cidade. Se não abrisse a porta da cidade, alguém não chegava no palácio. É aquela casa que tem um muro alto e que antes de chegar dentro da casa, primeiro tem que passar pelo primeiro portão, que é o portão ou a porta, o muro da frente. Mas o Senhor está dizendo: cuidado na vida, porque eu vou chegar na hora certa. Porque senão alguém pode abrir a porta para deixar alguém entrar. E o Senhor está dizendo: tenha cuidado. Não abra a porta para todo mundo, porque se passar e entrar pela porta da cidade, isso quer dizer que vai entrar também pela porta do palácio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. É tempo de fechar as portas e deixar Deus chegar, entendendo que Ele, como Deus, vai chegar na hora certa. Receba essa palavra em nome de Jesus.